Bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Resolvi fazer essa live agora pela manhã e vou começar aí uma sequência de live às 7 horas da manhã, às vezes um pouco mais cedo, e eu vou compartilhar com vocês um livro que eu terminei de ler. E eu gostei tanto desse livro que... Bom dia, Larissa, Cristiano, Bruno, Elba. Então, eu terminei... Bom dia, Ardinas. É Ardinas teu nome, né? Então, eu terminei de ler esse livro recentemente, olha só. A Arte de Pensar Claramente. Terminei de ler esse livro e gostei muito, muito. É um livro que eu demorei aí, acho que uns mais de 4 meses para terminar de ler. Bom dia, Dali Leite, Miúdo. E aí? Então, eu terminei de ler esse livro e eu gostei muito, muito porque eu acredito que grande parte do que eu faço relacionado ao desenho tem a contribuição das leituras que me acompanharam nesses últimos anos, né? Nos últimos talvez 15, 18 anos mais ou menos que eu venho lendo com frequência, né? Não sou um leitor voraz, assim, que lê vários livros e tal, mas mantenho uma certa rotina de leitura constante, né? Sempre tenho. Bom dia, galera que for chegando aí. E esse livro, ele é dividido em vários textos curtos, né, que são sobre vieses cognitivos. Eu vou ler a introdução para vocês daqui a pouquinho, para vocês entenderem. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, essa live, eu fiz com a intuição, aliás, todas as lives que eu for fazer voltado para esse propósito, ela tem a intenção, eu falei errado, intuição não, eu tenho a intenção de compartilhar com vocês o conhecimento que eu adquiri lendo esse livro e também quero melhorar a minha capacidade de leitura, dividir com vocês um assunto rico, criar disciplina, porque daí todos os dias 7 horas da manhã eu vou estar aqui, né, lendo para vocês um desses textos, né, porque são 100 textos no total, então a gente vai passar aí de 3 meses lendo esse livro. Eu não vou dizer todos os dias, porque eu não gosto de fazer esse compromisso assim tão duro comigo mesmo, né, do tipo, não, todos os dias eu vou estar ali. Não, acho que vai ter vários dias que eu não vou conseguir, e tá tudo bem, mas o maior número possível eu vou tentar. E eu vou tentar também sempre pela manhã. Se eu ver que eu não consigo, eu vou avisando pelos stories, né, o horário que vai ser. Quem puder assistir ao vivo, maravilha. Quem não puder assistir, assiste depois pelo IGTV, que eu vou deixar salvo. Porém, eu não vou deixar salvo esse vídeo no feed, tá? Porque lá, ali no Instagram, aqui no Instagram, a gente tem o feed, onde a gente faz as postagens. E quando a gente posta o IGTV, a gente tem a possibilidade também, a opção de deixar no feed ou deixar apenas na aba do IGTV. Eu vou deixar apenas na aba do IGTV, tá? Para não atrapalhar as postagens que eu venho fazendo no feed sobre desenhos, sobre lançamentos, Black Friday, que a gente vai abrir agora dia 17, 18 de novembro, enfim, tem bastante coisa. Esse livro aqui é um livro sobre comportamentos, tá? Vieses cognitivos. O que são vieses? Hoje eu ainda não vou ler um texto, eu vou ler apenas a introdução. Ele diz assim, ó, como evitar as armadilhas do pensamento e tomar decisões de forma mais eficaz. E esse livro me ajudou muito, porque eu sou um cara muito, assim, extremamente movido por emoções, né? Tanto que eu tenho a minha tatu aqui, ó, essa espada com um cérebro e um coração que eu fiz, que é uma espada que divide mesmo, né? É a dor que divide entre as decisões.
E esse livro tem me ajudado muito a agir de forma mais racional, enxergar as coisas do tamanho que elas são, ter um pouco mais de tranquilidade na hora de optar, de escolher, de abrir mão, de renunciar, de me auto-impor uma certa disciplina para a realização de coisas e tal. E aqui ele é dividido entre 100 vieses cognitivos. O que são vieses? Viés é uma forma de pensar tendenciosa, influenciada por algo que você já viveu, algo por você. Eu vou dar um exemplo. Tem vários exemplos aí para dar, mas vou dar um que tem a ver comigo. Por exemplo, eu tenho a deficiência física. Então, quando criança, você vai na escola, quando uma criança olha para você e fica te olhando, é porque ela tá querendo saber a respeito daquilo ali. Beleza. Aí essa compreensão se constrói na minha cabeça, essa crença de que a criança que está olhando para mim ou a pessoa que está olhando para mim é porque ela está achando estranho e é porque ela está querendo saber o que que é. Beleza. Isso se constrói na minha mente inconscientemente e passa. Depois de grande, depois de adulto ou depois em qualquer outra situação na vida, quando alguém olha com aquele mesmo olhar, com aquele mesmo jeito, você sente que aquilo está acontecendo de novo e aí você ativa as suas emoções relacionado àquilo e começa a ter pensamentos e sentimentos que te fazem acreditar que aquilo é de fato daquele jeito. E isso é horrível, porque você é resgatado, você é sequestrado pela sua emoção e deixa de viver de forma racional, deixa de fazer as coisas de maneira racional. E Conde Tatu, e aí, mano? Grande Lavez, um salve desde Germany. E isso faz com que você cometa vários equívocos. E esse livro, o autor Rolf Dobelli, ele traz exatamente essa reflexão, ou várias reflexões baseadas em estudos de psicólogos e estudiosos do comportamento e tal, para a gente evitar cair nessas armadilhas do pensamento, de uma forma de pensar que nos resgata e nos deixa muitas vezes preso. Nossa, só tem gringo aqui na live, 7 horas da manhã. Eu vou ler aqui esse pedacinho na aba aqui do livro, que diz assim, nosso cérebro não é infalível, muito longe disso. Na verdade, muitas vezes nos leva de forma imperceptível a cometer erros de julgamento e a fazer péssimas escolhas, armadilhas em que qualquer um está sujeito a cair. Rolf Dobelli apresenta um olhar revelador sobre a psicologia humana e o raciocínio. Por que você não deveria aceitar que lhe paguem uma bebida? Exemplo. Por que deveria sair do cinema quando não está gostando do filme? Por que não deve assistir telejornais? Este livro vai mudar a maneira como você pensa e toma decisões, no trabalho, em casa, todos os dias. A arte de pensar claramente vai ajudá-lo a resolver o quebra-cabeça do raciocínio humano. E por aí a gente vai seguir. Esse livro é longo, a gente vai passar aí de 3 meses, ou talvez até 4 meses lendo ele aqui. E eu não estou fazendo isso com a finalidade de audiência, tá? Tem que ter muita gente acompanhando aqui. Não, eu vou fazer isso com a intenção... o primeiro beneficiado com a leitura desse livro aqui em live sou eu. Porque eu vou me obrigar, entre aspas, a ler tudo de novo o livro. Vou ler uma história dessa por dia. Vou fazer alguma resenha rápida sobre o texto que a gente leu. E depois eu quero ver os comentários de vocês, né? Eu quero ver quem vai comentar, o que vai comentar, de que forma isso está impactando as pessoas. Enfim, isso vai melhorar a minha capacidade de leitura, minha capacidade cognitiva de pensamento, a minha habilidade de me comunicar. Enfim, isso vai expandir de muitas formas as minhas habilidades de comunicação e raciocínio. Então, eu quero fazer isso aqui com vocês. Legal, Jaque, vou fixar. Livro. A arte de pensar claramente.
Na verdade, eu esqueci de colocar o título aqui na live, porque eu entrei já meio atrasado. Mas amanhã eu vou colocar e também a hora que eu salvar no IGTV aqui eu vou colocar. Como que fixa? Ah, tá, já achei. Fixar o comentário. Legal. Obrigado, Jaque. Então, vamos lá. Deixa eu só tomar um gole d'água e vou ler apenas a introdução. Coisa rápida, essas lives aqui não vão demorar, não. Vai ser bem rápida. Introdução. Prestem bem atenção, tá? Eu vou desativar os comentários aqui, só para vocês ficarem atentos. Tudo começou em uma noite de outono, em 2004, a convite do editor Robert Burda. Viajei a Munique para participar do chamado intercâmbio voluntário com intelectuais. Nunca antes me sentira um intelectual. Estudei administração de empresas e me tornei empresário. Perdão. Portanto, o contrário de um intelectual. Ele é bem sarcástico nos textos, muitas vezes. No entanto, publiquei 2 romances, as maritacas aqui, ó, de manhãzinha passa um monte de maritaca aqui. Publiquei 2 romances e, pelo visto, isso era suficiente. À mesa estava sentado Nassim Nicholas Taleb, que em outros tempos fora um obscuro investidor de Wall Street, com inclinação para a filosofia. Fui apresentado a ele como conhecedor do iluminismo inglês e escocês, em especial de David Hume. Aparentemente, tinham me confundido com outra pessoa. Eu não disse nada. Sorri um pouco inseguro para o círculo de pessoas e deixei que o silêncio que surgisse agisse como prova de meus enormes conhecimentos de filosofia. De imediato, Taleb é um autor, é um escritor que escreveu Antifrágil, A Lógica do Cisne Negro, Arriscando a Própria Pele. Alguns livros dele eu tenho aqui. Eu confesso que eu ainda não li nenhum inteiro. Eu comecei a ler, mas não dei continuidade. Mas é um livro que está na mira. Taleb puxou uma cadeira vaga e, batendo no assento, convidou-me para sentar perto dele. Felizmente, após algumas frases, a conversa passou de Hume para Wall Street, assunto que pelo menos eu podia acompanhar. Divertimos-nos com os erros sistemáticos cometidos por diretores executivos sem nos excluirmos. Conversamos sobre o fato de que, quando considerados retroativamente, acontecimentos improváveis parecem muito mais prováveis. Rimos dos investidores que mal conseguem separar-se de suas ações para as cotações, quando as cotações estão abaixo do preço de custo. Posteriormente, ele me enviou páginas manuscritas que comentei e critiquei em parte e que foram inseridas no best-seller internacional A Lógica do Cisne Negro. Veja bem, gente, essa introdução às vezes é um pouquinho chata, que ele fala a respeito de investimento e tal. Talvez é um assunto não muito habitual aqui para vocês que acompanham o meu trabalho. Mas depois que a gente entrar nos vieses, eu vou dar uma explicação no vídeo de amanhã sobre esses vieses e a gente vai começar, tá? O livro de Taleb, A Lógica do Cisne Negro, catapultou Taleb à Liga Mundial das Estrelas da Intelectualidade. Com apetite intelectual crescente, devorei a bibliografia de heurísticas e vieses. Em paralelo, intensifiquei o intercâmbio com um sem número de pessoas que poderiam ser designadas como a inteligência da costa leste americana. Anos mais tarde, percebi que, além do meu trabalho como escritor e empresário, havia concluído uma verdadeira graduação em psicologia social e cognitiva. Erros de pensamento, tal como emprego o termo aqui, são desvios, essa parte aqui é importante entender, são desvios sistemáticos em relação à racionalidade, ao pensamento e ao comportamento ideais, lógicos e sensatos. A palavra sistemático é importante, pois nos enganamos muitas vezes na mesma direção. Por exemplo, é muito mais frequente superestimar nosso conhecimento
superestimar do que subestimá-lo. A gente sempre acha que a gente sabe mais, que a gente está atento, que a gente não está no modo automático e tal. Ou então, o perigo de perdermos alguma coisa, ele nos faz agir muito mais rápido. O perigo de perder alguma coisa, ele nos faz agir muito mais rápido do que a perspectiva de ganhar alguma coisa, porque a perspectiva de ganhar faz a gente se estruturar, e o medo de perder faz a gente agir muitas vezes na emoção. Um matemático falaria de uma divisão assimétrica de nossos erros de pensamento. Que sorte! Às vezes a assimetria torna os erros previsíveis. A assimetria, que é a disparidade, né? a irregularidade. Para não perder levianamente a capacidade que acumulei ao longo da minha atividade como escritor e empresário, comecei a listar os erros sistemáticos de pensamento, junto com anotações e histórias pessoais, sem a intenção de algum dia publicá-los. Fiz isso só para mim. Logo percebi que essa lista me era útil, não apenas na área do investimento financeiro, mas também na vida empresarial e particular. Conhecer os erros de pensamento deixou-me mais tranquilo e cauteloso. Reconheci as armadilhas do meu pensamento a tempo e pude evitá-las antes que elas me causassem grandes danos. E, pela primeira vez, consegui perceber quando outras pessoas agiam de modo insensato e pude opor-me a elas estando preparado, talvez até com alguma vantagem. Porém, o mais importante foi que, graças a esse conhecimento, o fantasma da irracionalidade estava banido. Eu tinha categorias, conceitos e esclarecimentos à mão para afugentá-lo. Desde Benjamin Franklin, raios e trovões não se tornaram mais raros, mais fracos nem mais silenciosos, mas causam menos medo. Assim, me sinto desde então com minha própria irracionalidade, ou seja, a gente continua tendo, mas quando você entende, você tem menos medo dela, né? Ou age menos por emoção. Em pouco tempo, os amigos aos quais falei a respeito começaram a se interessar por meu pequeno compêndio. Esse interesse me levou a uma coluna semanal no Frankfurt Zeitung, que é um periódico suíço, e inúmeras palestras, principalmente para médicos, investidores, conselhos administrativos e CEOs. E por fim, a este livro. Agora você tem em mãos não sua felicidade, mas pelo menos uma garantia contra uma infelicidade muito grande, que pode ser causada por você mesmo. Então vamos lá. O primeiro viés que a gente vai ler amanhã, né, que é o número 1, são 100 vieses. Ele é o viés de sobrevivência. E aí para cada viés, passando uma moto aqui. E aí para cada viés ele conta uma história. E essas histórias, cara, são muito interessantes. Ó, o livro aqui, ó. A Arte de Pensar Claramente, tá? Eu quero convidar você a me acompanhar nessa jornada da leitura desse livro. Praticamente todos os dias eu vou ler um texto. Esses textos demoram aí em torno de 10 minutos, tá? Para cada um. E aí eu vou fazer uma resenha em cima desse texto, então as lives não vão demorar mais de meia hora. Ok? Vai ser uma live, de certa forma, rápida. E eu vou deixar salvo na grade do IGTV. Então vocês que estão assistindo aqui, se vocês puderem dar um like lá na aba do IGTV a hora que eu salvar e também deixar o seu comentário, vai ser bem interessante. Vou ler aqui não, acho que nem precisa do final, porque conforme eu for lendo, vocês vão entendendo. Repito, essas lives que eu vou fazer aqui, elas não têm a intenção de audiência, não têm a intenção de juntar muita gente aqui assistindo, elas são mais para mim, para eu ter o hábito todos os dias de ler um texto, pelo menos por dia, desse livro, que eu já li ele, mas eu quero ler de novo porque eu aprendi muito, tem me ajudado muito na minha forma de pensar, na minha maneira de tomar decisões. Eu acho que a clareza de pensamento
nos tranquiliza e isso nos ajuda a desenvolver disciplina para o aprendizado de qualquer coisa, seja de um assunto novo, seja de uma habilidade nova, seja de um crescimento pessoal para que você não seja tão movido simplesmente por suas emoções, principalmente pessoas como eu sou assim, né? Sou muito movido por emoções, então eu gosto de ter um contrapeso, um contraponto de algumas argumentações que me tragam para o chão da realidade. Inclusive, eu acho que a maior parte dos meus amigos íntimos, amigos mais próximos a mim, são pessoas que têm esse viés assim mais racional, né? Essa forma de pensar mais racional, porque eles me trazem para o chão da realidade muitas vezes a hora que eu tô pirando. Legal? Enfim, depois comentem. Eu espero que vocês curtam. Comentem lá no IGTV, que isso vai ajudar bastante. O vídeo vai ficar salvo. E a gente começa agora uma empreitada aí de leitura no livro A Arte de Pensar Claramente. Legal? E com isso também você que não gosta de ler, estou te dando aí a oportunidade de acompanhar a leitura de um livro sem precisar ler. Você vai apenas prestar atenção e resenhar junto comigo. Legal? Grande abraço, um bom dia, uma boa quarta-feira aí para vocês e vamos começar o dia. Treino, desenho, leitura, muita coisa boa para vir aí. Até mais. Valeu, bom dia.